Então, ó, presta atenção, você conta uma história. Isso vem da psiquiatria, você conta uma história da sua vida. Na sua vida você é um protagonista de um filme, né? A nossa mente, ela encara a experiência aqui na Terra, ela encara a experiência de estar vivo como um filme, como uma história a ser contada. É por isso que a gente se liga tão forte em histórias. E você conta uma história que é importantíssima, que é a história de como você conheceu o seu esposo, como você conheceu sua esposa, é um indicador fortíssimo, fortíssimo, de se você ainda tem um relacionamento que pode ser salvo. Quando você consegue lembrar da sua história com carinho, você ainda tem aí dentro a força de fazer transformações. Isso acontece no consultório, às vezes o casal chega na primeira sessão, quero saber a história. E eu olho pro cara e falo assim, ó, o que te fez apaixonar por ela? Geralmente o cara fala assim, ah, ela era muito bonita. Não, beleza, isso te atraiu no primeiro dia. E aí alguma coisa te fez apaixonar. O que te fez apaixonar na personalidade dela? E isso é importantíssimo. Eu pergunto isso pra mulher. O que te fez apaixonar pelo marido? E eu vou te falar uma coisa. Geralmente as mulheres se lembram menos do que os maridos. Por quê? Porque a mulher geralmente está mais machucada. Se eu fizer no seu casamento o raio-x do casamento, eu já fiz essa experiência, o raio-x do seu casamento, lá no Reconnect nós temos o raio-x, que é um instrumento com vários questionários para poder definir a nota de cada um dos andares da casa do relacionamento. Se eu fizer o raio-x com você e com seu esposo, as notas vão ser diferentes. O dele vai ser maior que o seu. Ele acha que o relacionamento está melhor do que você acha. A sua nota é menor do que a do seu marido, você pode ter certeza. E esse é um dos motivos que fazem para as mulheres buscarem um atendimento. Porque geralmente ela percebe uma piora que o marido nem viu. Quando você conta a sua história e você não consegue ver o que te fez gostar do outro, é muito mais difícil você recuperar um casamento. Mas existe uma história ainda mais importante acontecendo na sua cabeça que você precisa saber. Como vocês superaram as dificuldades para estar até hoje juntos? Tá? Frequentemente, na hora de pensar na história, você pensa num casal que fracassou. E na verdade, se você está até hoje juntos, você superou várias coisas. Existe algo, e é graças a tudo isso que aconteceu que hoje você tem a consciência do que tem. E é capaz de olhar para essa história com um pouco mais de gratidão. Quando você muda um pouco como você conta a história aí na sua cabeça, você muda como você passa a agir. Então, uma pessoa que foi no meu consultório hoje, que ela tinha ido pela primeira vez há 30 dias, né? E às vezes, durante a primeira vez que a pessoa vai no consultório, a pessoa fala muito mais do que eu, muito mais. Eu falo pouco na consulta. Na verdade, eu me esforço muito para fazer as perguntas corretas. Né? E ela veio com uma história muito forte, né, de vitimização, de contar a história na cabeça dela que ela já tinha perdido, de fracasso, de falta de esperança. E no momento que você coloca a pergunta correta e que você faz a pessoa olhar para a vida dela de uma outra maneira, dá um estalo. E parece que aquela pergunta fica reverberando na cabeça da pessoa por muito tempo. E hoje, 30 dias depois, ela falou assim: tem várias semanas que eu não paro de pensar nessa pergunta. E muita coisa mudou. E um mês, muita coisa mudou. Né? Ela emagreceu 10 quilos, ela está melhor no relacionamento, ela transou muito mais, ela está com mais disposição para a vida. Não tem como a medicação ter provocado um efeito no primeiro dia, como a intervenção provoca. Então, fazer a pergunta correta e contar a pergunta correta aí na sua cabeça pode mudar a energia que você tem para agir de maneira correta, para mudar o jogo. Se você decidiu ficar no seu casamento, você precisa se perguntar primeiro aí dentro: como que eu tenho contado a minha história? Eu tenho contado a minha história para mim mesma, já me justificando do porquê eu fracassei? Ou você consegue contar uma história para si de como você está superando suas dificuldades? E a decisão, a próxima decisão, é uma decisão importantíssima. Por quê? Porque nesse momento pode ser o momento da sua história que você justifica por que você desistiu. Ou pode ser o momento da sua história que é o ponto de virada. Isso em filme a gente chama de ponto de virada. O clímax, o momento em que o personagem passa a fazer aquilo que é necessário para chegar onde tem que chegar.